Olá, queridos amigos e amigas. Durante o mês de janeiro, nós vamos trazer o que foi destaque aqui na NN em 2020. Nesta edição, vamos colocar na íntegra uma mensagem especial do presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pastor Ted Wilson, proferida no começo da pandemia do novo coronavírus. O material foi ao ar no dia 20 de março, mas continua super atual. Irmãos e irmãs, hoje eu gostaria de conversar com você sobre um fenômeno que está se espalhando pelo mundo, uma situação que está se movendo tão rapidamente que pessoas de todos os lugares se perguntam o que pode ser feito para deter este não convidado, indesejável e potencialmente mortal coronavírus, conhecido como Covid-19. Quando olhamos em volta, nos perguntamos, a que tudo isso está levando? Poderia ser este o começo do fim? Como devemos responder como adventistas do sétimo dia? E o que a igreja está fazendo sobre essa crise de saúde global de alto perfil? Primeiro, não precisamos entrar em pânico. Jesus nos diz em João 16, versículo 33, Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Embora o mundo tenha visto doenças epidêmicas no passado, esta praga parece ter atraído uma quantidade incrivelmente alta de atenção e preocupação global. Para muitos, tornou-se algo avassalador. Em tais situações, Deus chama seu povo para oferecer calma durante a tempestade. Devemos ser âncoras da estabilidade e pilares da esperança nestes tempos de crise, quando apontamos para as pessoas o forte fundamento de Jesus Cristo. Quais são algumas maneiras práticas pelas quais podemos fazer isso? Permita-me descrever 3 passos importantes. Número 1. Certifique-se de ter paz com Deus. Confesse a Ele qualquer pecado que você escondeu em seu coração e aceite o perdão que Ele oferece livremente a todos. O segundo passo é viver um estilo de vida saudável. Deus não apenas promete um futuro, uma vida melhor, mas deseja que desfrutemos de boa saúde aqui e agora. Inúmeros pesquisadores e profissionais da saúde reconhecem que uma das melhores maneiras de evitar desenvolver o coronavírus ou qualquer vírus é ter um sistema imunológico saudável desenvolvido através de hábitos de vida saudáveis. E número 3, compartilhe o que você tem com os outros. Embora não desejamos ser portadores do Covid-19, não seria maravilhoso se pudéssemos ser agentes de esperança e cura em todo o mundo? Finalmente, quero encorajá-lo a orar sinceramente pelo derramamento do Espírito Santo. Verdadeiramente, estamos vivendo no fim dos tempos e quando vemos os eventos ao nosso redor, sabemos que a vinda de Cristo será breve. Precisamos da sabedoria e poder do Espírito Santo para fazer o trabalho que Deus nos chamou para fazer neste momento da história da Terra. A pena da inspiração nos diz que muitas almas preciosas estão tateando na escuridão, mas desejam, choram e oram pela luz. Agora é a hora, mais do que nunca, de deixar nossas luzes brilharem para Deus. Na próxima semana, se Deus quiser, nós vamos trazer outras informações que foram notícia na NN em 2020. Que Deus abençoe e um abraço. Saúde a todos aqueles e aquelas que partilham comigo esta reflexão de fim de ano. Este ano que termina foi imprevisível e tem sido desgastante para todos. Tivemos de fazer face a uma crise que desconhecíamos e tomar decisões céleres e eficazes.
Rapidamente elaboramos o plano de contingência, estabelecemos protocolos para o funcionamento dos vários conselhos eclesiásticos e readaptamos os planos de ação. Tivemos de encontrar novos instrumentos e novas técnicas de acompanhamento da Igreja e também de ação missionária. Só temos motivos para agradecer a Deus pela forma como nos protegeu, dirigiu e acompanhou até agora. Temos sentido a sua presença constante ao nosso lado, criando um forte espírito de unidade entre a liderança eclesiástica e administrativa. Neste final de ano, lembramo-nos dos nossos queridos mais vulneráveis, que estão nos lares adventistas para pessoas idosas ou em outras instituições ou ainda nas suas casas. Uma saudação especial para todos os profissionais dos LAPI que, pelo seu rigor e responsabilidade, têm conseguido impedir até agora qualquer surto da Covid-19 nas nossas instituições e têm controlado os casos esporádicos que têm surgido. Quero dizer a todos os nossos queridos utentes dos nossos lares, mas também a todas as pessoas com saúde mais vulnerável, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia vos tem em grande estima e que sois muito importantes para nós. Continuaremos a fazer tudo o que está ao nosso alcance para proteger-vos nas vossas instituições, mas também no seio das reuniões nas nossas igrejas. Juntos, nos nossos esforços e com a proteção de Deus, iremos passar vitoriosos por esta crise pandémica. Alargo o meu reconhecimento e agradecimento aos profissionais, docentes e não docentes das nossas escolas pelos mesmos motivos. Agradeço também aos profissionais de saúde e ao Departamento de Saúde e Temperança, de uma forma particular, pelo apoio e aconselhamento que nos têm dado para a gestão interna desta crise. As nossas igrejas são lugares seguros, com um plano de contingência que tem se mostrado eficaz. Por esse motivo, encorajo aqueles que ainda não o fizerem a voltarem à comunhão das nossas igrejas sem receios, respeitando a organização de cada comunidade e cumprindo as medidas de segurança sanitária. Necessitamos reavivar as rotinas da vida da Igreja com mais vigor espiritual e espírito fraterno. O início da vacinação e a imunidade já adquirida por parte da população leva-nos a ter um espírito otimista quanto ao futuro imediato, mas também a continuar no respeito das medidas de proteção com rigor e responsabilidade. E é claro, precisamos organizar-nos para o pós-pandemia. Acima de tudo, não tenhamos medo, porque Deus está conosco. Lembramo-nos das palavras do apóstolo Paulo na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, quando ele nos diz da parte do Senhor: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. O Espírito de Deus dá-nos a vitória sobre o medo e confere-nos 3 qualidades mentais essenciais na gestão de uma crise como esta: fortaleza, amor e moderação. Estas 3 qualidades são importantíssimas para continuarmos de uma forma equilibrada a gerir o que resta desta crise nos seus efeitos sanitários, psicológicos, sociais, eclesiásticos e até mesmo económicos. Esta crise pandémica, por ser global e prolongada, irá certamente mudar paradigmas de pensamento e posturas na vida. Precisamos de ter uma igreja forte e unida para dar o seu contributo à recuperação que se impõe. Vários sistemas que regem a sociedade foram e vão continuar a ser tremendamente abalados. Comportamentos serão alterados como consequência natural desta crise ou provocados por agendas premeditadas. Precisamos de estar bem preparados para reagir dentro
e na defesa dos valores bíblicos. Vivemos tempos de tensão a uma escala global. A atitude negacionista e o desenvolvimento de uma tendência de desacreditação das autoridades, sejam elas médicas, científicas, políticas ou mesmo religiosas, abrem caminho para uma nova cultura. O individualismo está a desenvolver-se com muita força em nome da liberdade individual, em detrimento da responsabilidade coletiva. A acessibilidade às tecnologias digitais de comunicação e a sua popularidade estão a consolidar novas formas de comunicar e a transformar os paradigmas da partilha da informação que se quer honesta e fidedigna. Apenas o tempo irá mostrar-nos e revelar-nos as consequências desta crise sobre o trabalho, a gestão da informação, sobre os indivíduos, as famílias e também sobre a Igreja. Como cristãos, crentes na Palavra de Deus, deveremos retirar desta experiência de vida as lições mais nobres e coerentes com o espírito de vida daqueles que aguardam a breve vinda de Jesus Cristo. Esta será a nossa responsabilidade nos próximos tempos. Sermos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, prontos para o receber na sua segunda vinda e que prepararam outros para essa bem-aventurada esperança. A melhor forma de permanecermos preparados para o advento de Cristo e apressar a sua vinda é o envolvimento de cada crente na missão evangelizadora. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem a responsabilidade de influenciar vidas com a mensagem e a presença de Jesus Cristo através do Espírito Santo. Esta presença divina transforma vidas e apresenta-se como contributo para uma sociedade mais nobre, alicerçada na fé e na esperança. O percurso ainda não terminou. Teremos de enfrentar ainda a retoma plena das atividades das nossas igrejas. Teremos de enfrentar ainda os efeitos da crise económica. Teremos de estar perto dos discípulos de Cristo e perto das outras pessoas em geral para servi-las e acompanhá-las nas suas necessidades, sejam elas materiais, psicológicas, sociais ou espirituais. Uma atenção especial deve ser dada às crianças, aos adolescentes, aos jovens, para uma reintegração plena na vida da Igreja com o espírito de fraternidade, consagração e testemunho ainda mais forte do que se sentia no tempo antes da Covid. Iremos necessitar verdadeiramente de um esforço nacional global em que cada um dos discípulos de Jesus será indispensável e de extrema importância no contributo que espera-se que seja positivo para a vida da Igreja e da comunidade em geral e também necessário. Este esforço de unidade e colaboração ativa não se limita apenas às ações dentro das paredes das comunidades adventistas, mas estende-se necessariamente às comunidades envolventes e a toda a nação. Cada adventista do sétimo dia é chamado a ser um cidadão exemplar e solidário e um cidadão do reino dos céus. Precisamos estar cheios da presença de Jesus Cristo para podermos partilhar com outros a sua pessoa, testemunhando ativamente e eficazmente sobre o seu pensamento, a sua vontade, palavras e ações. Chegou o momento de cada um de nós procurar em coerência e autenticidade um reavivamento verdadeiro e transformador pela ação do Espírito Santo. Um reavivamento na nossa comunhão com Deus, no tipo e na qualidade dos nossos relacionamentos e no envolvimento pessoal na missão salvadora dada por Jesus Cristo. Esta é a forma de resgatar o tempo que temos pela frente, de forma a usá-lo para a salvação.
Precisamos deste azeite do Espírito Santo para que as nossas candeias continuem iluminando outros e tenhamos ainda provisões necessárias para o tempo de espera para a chegada do noivo celestial. A nós aplica-se o texto de Paulo que foi enviado aos Efésios e que encontramos nesta carta no capítulo 5, versículos 14 a 16. Lemos nesta epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 14 a 16. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Cada um de nós é chamado por Deus a este verdadeiro e genuíno arrependimento. Cada um de nós procure, durante este ano, despertar pela ação do Espírito Santo, de forma a produzir as reformas necessárias no nosso caráter e na nossa vida. Assim, refletiremos em santidade e testemunho o caráter de Jesus Cristo em nós. Desejo-vos um ano 2021 abençoado por Deus. Que o ano 2021 seja o ano da tua e da minha consagração plena a Deus. Que o Senhor proteja este país e as suas autoridades. Que o Senhor vos abençoe e abençoe a sua igreja. Mr. Racewig wanted to go as a missionary, but at 60 years old, he was considered too old. And to make matters worse, he had a bad stutter. So how did he end up being the first Adventist missionary to the Eurasia Division? A German-Russian immigrant to the United States in the late 1800s, Mr. Racewig learned about Seventh-day Adventists when he found a small pamphlet and read it. Deeply moved by what he learned, he decided to join the Seventh-day Adventist movement. One Sabbath, a church member read a letter from a person living in the Russian Empire. It was an urgent appeal for an Adventist to come share the good news of the gospel. Mr. Racewig felt sure that the letter was a direct call to him. He must go. So, at 60 years old, he packed his bags and paid his own way to become the first Adventist missionary to the Russian Empire. As soon as he arrived, he started his mission work. He had brought a lot of Adventist literature in a local language, so he started handing out pamphlets in the marketplace and visiting people in their homes. Mr. Racewig faced two huge challenges. He was so poor that he had to sell his own boots to cover his expenses, and he struggled to talk to the people because of his speech impediment. Early church leader L.R. Conradi tells how Mr. Racewig would hand someone a pamphlet and then ask them to read it for themselves. And they would. In this way, the Holy Spirit used him to touch the hearts of the people. After 2 years of working in the Russian Empire, 30 people wanted to join the Adventist movement. 150 years later, the Seventh-day Adventist Church now has more than 108,000 members in the Eurasia Division, which covers much of the old Russian Empire. The Eurasia Division territory covers Afghanistan to the south, Ukraine to the west, and stretches across Asia to the eastern tip of Russia. God is still using men and women, young and old, to share the love of Jesus in this region. Because of varying levels of religious freedom, church members in different countries in the Eurasia Division focus on personal ministry and following Christ's method of serving people's physical needs. Today, there are more than 100 institutions, including health food shops and health centers, that touch people's lives each day. Even though church members are working hard to share the love of Jesus, it's still a huge challenge to spread the gospel in the Eurasia Division. Several countries such as Afghanistan and Turkmenistan are part of what's called the 1040 window. Many people in this region have never heard the name of Jesus. In many places here, it's illegal to share the gospel at all, and people can be imprisoned or even killed if they accept Jesus.
But just as when God overcame Mr. Racewig's challenges of age, poverty, and a speech impediment, the gospel of Jesus will go forward today with the power of the Holy Spirit. Please pray that the precious people in the Euro-Asia region will come to know Jesus. And may we, like Mr. Racewig, know that we are never too old to share the love of Jesus. Thank you for your tithes and mission offerings that help grow and sustain mission work around the world. Nesta época festiva, quisemos, enquanto Adra Barreiro, ter uma presença efetiva no nosso município, através de algumas parcerias que foram realizadas. E por essa razão, nós conseguimos acolher vários agregados familiares. Esta manhã juntou-se uma equipa de voluntários, jovens aqui desta comunidade, a Igreja Adventista do Barreiro, para poder servir a nossa população. Conseguimos alcançar cerca de 200 pessoas, servimos perto de 150 refeições e podemos dizer que o Natal, o verdadeiro sentido do Natal é este. Albert Einstein dizia que era mais fácil integrar um átomo do que um preconceito. E se efetivamente nós nos aproximarmos uns dos outros, se formos efetivos, acolhendo, tratando os outros com dignidade, com humanidade, nós iremos erguer-nos enquanto sociedade, iremos trazer qualidade a todas as pessoas. Por isso, este é um ato que deve acontecer não apenas no Natal, mas todos os dias, ou pelo menos de uma forma regular, durante o ano. Um Feliz Natal para todos e um bem-aja continuando neste Ministério Proativo.
lindo ver pessoas que amamos a reconhecer que viver para Cristo é muito mais do que vencer, é encontrar motivos para ser feliz. Como é lindo ver a salvação chegar e transformar alguém, mudando atitudes que vão mais além do que palavras. Tudo muda quando damos ao Senhor o que é dele. Nossa vida, nossa decisão de estar com Ele por inteiro, colorida. Nossa vida fica muito mais bonita quando está nas mãos de um grande Deus artista. É poesia, paz e alegria, pois estás nas mãos de quem te criou. Como é lindo ver a salvação chegar e transformar alguém, mudando atitudes que vão mais além do que palavras. Tudo muda quando damos ao Senhor o que é dele. Nossa vida, nossa decisão de estar com Ele por inteiro, colorida. Nossa vida fica muito mais bonita quando está nas mãos de um grande Deus artista. É poesia, paz e alegria, pois estás nas mãos de quem te criou. Tudo muda quando damos ao Senhor o que é dele.
primeira vez que eu me coloco diante da congregação do Senhor desde março. Devido à pandemia, nós temos ministrado a partir do nosso lar, através de um dispositivo chamado Zoom. Eu gostaria de saudá-los em nome de Jesus, não apenas a vocês que estão aqui, mas também aqueles que nos assistem através da mídia social. Nesta manhã, um pouco mais cedo, nós, através do estudo da lição da Escola Sabatina, estudamos um pouco a respeito de identidade. Durante a lição dessa semana, nós falamos a respeito de uma crise de identidade. E durante o sermão, a segunda hora, eu gostaria de prosseguir falando sobre a nossa identidade. Porque a identidade, ela é composta de um conjunto de características que nos distingue uns dos outros. Não apenas seres humanos, mas também objetos inanimados, animais, plantas, quer seja comparando através da diversidade ou das semelhanças. Mas o que é que isso tem que ver com você e comigo? Bem, queridos, nós, como igreja, como movimento profético, nos autodenominamos o remanescente de Deus. E com que base nós o fazemos? Muitos outros também o fazem. E por que é importante que você e eu, como um adventista do sétimo dia, conheça a sua própria identidade, que saiba de onde você veio, por que é que você está aqui, qual é o seu propósito, qual é a sua missão. Eu escolhi um texto bíblico que se encontra em Apocalipse. Se encontra em Apocalipse, capítulo 17, Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Aliás, eu gostaria de convidar você a manter a sua Bíblia mais ou menos aberta nos livros de Apocalipse, no Evangelho de Mateus, também no livro de Isaías e no livro de Malaquias. Vamos fazer um passeio hoje através das Escrituras. Então, Isaías, Malaquias, Mateus e Apocalipse. Por favor. Aqui, em Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, nós temos uma descrição que nos mostra que o dragão, aqui representando o inimigo, Satanás, ele irou-se contra a mulher, aqui a igreja, e foi fazer guerra aos demais filhos dela, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. E aqui está a descrição do remanescente de Deus. Mas a Bíblia, quando fala do remanescente, na realidade ela se refere ao remanescente de três formas distintas. Ela se refere ao remanescente histórico, ao remanescente fiel e ao remanescente escatológico. E se eu lhes perguntar, em qual desses três grupos nós nos encontramos? Nós somos parte do remanescente histórico, somos parte do remanescente fiel ou do remanescente escatológico? Alguém gostaria de dar a sua opinião? Senão não há problema. Vamos à Bíblia e procurar entender um pouquinho quem é o remanescente histórico. Se você for a Isaías capítulo 4, nos primeiros versículos, você vai ver que ali há uma descrição de um remanescente histórico.
O remanescente histórico que fala daqueles que sobraram de Jerusalém. Normalmente, quando Deus ele puniu o seu povo através de invasões, e boa parte do povo ou foi morto, dizimado pelos inimigos, ou foram levados cativos, sempre sobrava um pequeno número de pessoas, ou um grupo de pessoas, a quem a Bíblia se refere como remanescente, ou como o resto que ficou. Estes são o remanescente histórico. Quando, por exemplo, nós falamos da Torre de Babel, e ali quando o povo se rebelou, nós encontramos Deus separando Abraão dentre aqueles, ou Abraão sendo identificado como aquele remanescente que permaneceu fiel a Deus, Abraão e sua família, e por isso Deus o chamou e deu a ele uma missão específica. Um pouco antes de Abraão, nós encontramos Noé, ali no tempo antediluviano, né? Na condição pré-diluviana. As pessoas se afastaram de Deus, e Noé e sua família apenas foram preservados. Um exemplo aqui do remanescente que permaneceu fiel a Deus, Noé e Abraão. O exemplo que eu citei em Isaías capítulo 4, um remanescente histórico, não é? O grupo que ficou, que foi deixado vivo. E ao longo das Escrituras nós encontramos diversas referências a esse remanescente histórico, não é? Logo depois de uma invasão, muitos são dizimados, são mortos, e um grupo fica para trás, é deixado na terra. Esses compõem o remanescente histórico. Agora, aonde nós encontramos o remanescente escatológico? Porque existe o remanescente escatológico. E a teologia adventista, ela, baseada na Escritura Sagrada, ela identifica esse remanescente. Agora, eu gostaria de perguntar a vocês: nós acreditamos que somos o remanescente escatológico, certo ou errado? Eu olho para vocês e percebo que vocês estão meio em dúvida. E é por isso que é importante, meus queridos, especialmente no momento em que nós estamos vivendo, nós conhecermos a nossa identidade. Não uma identidade que nos é dada por nós mesmos, mas uma identidade que nos é dada pelo texto bíblico. É importante que nós entendamos que, como remanescente escatológico, nós não somos produtos do acaso, resultados de um acidente, mas, em contrapartida, nós somos um movimento planejado cuidadosamente por Deus e demonstrado na linha profética. E para isso nós vamos usar alguns textos bíblicos. O remanescente, na realidade, é um conceito que não é novo. Ele não se limita ao Novo Testamento. O conceito remanescente, como nós já mencionamos aqui, ele vem do Antigo Testamento. E nós vamos, usando a Bíblia, indo lá a Isaías capítulo 40, e Isaías capítulo 58, Malaquias 3 e Malaquias 4, no final do capítulo, nós vamos identificar menções a esse remanescente escatológico, do qual você e eu fazemos parte. E mais uma vez, por que é importante que nós sejamos identificados como tal? Porque nós estamos vivendo nos últimos momentos da história deste mundo. Deus nos chamou das trevas para a luz e nos deu uma missão específica. Isso faz de nós um movimento exclusivo? Sim ou não? O que é que vocês dizem? Sim, mas não exclusivo em termos de salvação, exclusivo em termos de missão.
em termos de responsabilidade, em termos de trabalho. Mas não em termos de salvação, porque a salvação nós somos ensinados pela Bíblia que ela está estendida a todos os seres humanos. Não é? João 3,16 nos diz o quê? Que Deus amou o mundo, ou seja, amou todas as pessoas com tal intensidade, de tal maneira que Ele deu o seu Filho para que todas as pessoas tenham a vida eterna. Ou seja, essa exclusividade não tem que ver com eleição para a salvação. O que eu quero dizer é, essa salvação não está disponível apenas para os membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas para todas as pessoas que creem e aceitam Jesus como seu Salvador pessoal. Mas o povo adventista do sétimo dia é um movimento exclusivo no sentido de ter surgido em um momento profético, na linha profética bíblica, com um propósito específico. Ou seja, nós somos exclusivos em termos de responsabilidade, e é importante que você e eu entendamos isto. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, nós lemos ali o seguinte: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Adquirido para quê? Para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, somos ou não somos um movimento exclusivo? Somos. Mas somos exclusivos para uma missão específica: anunciar o plano de salvação a todo mundo. Nós mencionamos um pouquinho antes, Apocalipse 12, 17, que fala que o dragão foi fazer guerra à descendência da mulher. Veja, essa passagem está em paralelo com uma outra passagem bíblica que se encontra lá no início das Escrituras. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ali nós lemos também que Deus colocaria uma inimizade entre os descendentes de quem? Da serpente, e os descendentes de quem? Da mulher. A serpente, mais uma vez, representando a quem? Satanás, o nosso inimigo. E a mulher representando a quem? Quem? A igreja de Deus. A igreja imaculada de Deus, a igreja não corrompida de Deus. E, amados, mais uma vez, eu gostaria de salientar, de reforçar aqui a importância de você e eu entendermos quem nós realmente somos e a razão pela qual nós estamos aqui hoje, e o tremendo privilégio e responsabilidade que isso implica. Mateus 28, 18 a 20, Jesus, pouco antes de ser assunto aos céus, ele se dirige aos seus discípulos que estavam ali presentes, e a todos os discípulos que existiriam a partir de então, dizendo o seguinte: todo o poder me é dado aonde? Só na terra? Só nos céus? Não, nos céus e na terra. Então ele diz a nós o seguinte: portanto, ide. Deus está nos dando aqui uma missão, e a execução dessa missão implica em quê? Em vir para a igreja, assentar-se no banco da igreja e ouvir sermão? É disso que Jesus estava falando? Não. Ele diz: ide e fazer o quê? Ensinai e fazer o que mais? Fazer o quê? Discípulos e fazer o que mais? E batizai. Alguém consegue fazer isso deitado na sua cama em casa? Alguém consegue fazer isso assentado no banco da igreja ouvindo o sermão? Não, meus queridos. Isso implica ação, trabalho. E esse texto bíblico me leva de volta ao Éden, a uma das instituições estabelecidas ali durante o ato da criação. Que instituição é essa? Trabalho. Deus instituiu o trabalho no próprio Éden.
E aqui nessa comissão evangélica, Deus mais uma vez reforça a importância do trabalho no contexto da pregação do Evangelho. Ou seja, se você estava feliz e está contente em fazer parte deste movimento profético que é exclusivo, na sua responsabilidade, no seu propósito, também deve ficar feliz pela oportunidade de poder trabalhar junto com Deus para a salvação de outras pessoas. E isso, meus queridos, mais uma vez nos mostra que o movimento adventista do sétimo dia não é meramente uma sobra, um resto, mas uma manifestação profética, planejada cuidadosamente por Deus e delineada na linha profética bíblica. E se nós formos a Isaías 40, abram por favor a Bíblia de vocês, Isaías 40, versículos do 3 até o 5. Ali nós vamos começar agora a identificar esse movimento. Ao identificarmos o mensageiro, ou os mensageiros nesse caso. Ali no versículo 3 nós lemos o seguinte: eis a voz do que clama, e segue dizendo: preparai no deserto o caminho do Senhor, endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Aqui está se referindo a um mensageiro que vem antes da vinda de Jesus, preparando o coração das pessoas para aceitá-lo. Agora eu pergunto, a quem é que o texto bíblico aqui está se referindo? A João Batista? Muito bem. E veja, mas o texto não para por aqui, o texto continua dizendo o seguinte: todo vale será levantado e será abatido todo o monte e todo o outeiro, e o terreno acidentado será nivelado, e aquilo que é escabroso aplanado. A glória do Senhor se revelará a toda a carne juntamente, porque a boca do Senhor o disse. Vocês percebam aqui que é somente depois da vinda desse mensageiro, é somente depois que esse mensageiro fizer o seu trabalho, é que o Senhor aparece. Percebem isso ou não, através do texto bíblico? Agora, esse mensageiro aqui, queridos, não é apenas João Batista, porque a primeira vez que Jesus veio, ele não veio instituir o seu reino de glória, ele veio instituir o seu reino de quê? De graça, irmãos. Jesus nasceu numa manjedoura, cercado por animais, foi um homem de dores, com o qual muitos de nós, menos afortunados em termos de possessões materiais, podemos nos identificar. Ele não estabeleceu o seu reino de glória. Quando é que ele estabelecerá o seu reino de glória? Desculpe. Quando é que Jesus estabelecerá o seu reino de glória? Por ocasião da sua segunda vinda. Mas o texto bíblico profético não para por aqui. Vamos a Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Vamos ver o que o profeta Malaquias diz. Capítulo 3, versículo 1. Aqui Deus diz o seguinte: eis que eu envio o meu mensageiro, e ele há de preparar o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor. Veja, mais uma vez, o mensageiro é enviado para preparar o caminho do Senhor, e então o Senhor aparece. Meus queridos, quem é esse mensageiro? João Batista. E como é que nós sabemos disso? Mateus capítulo 17, versículos de 13 a 10. Ali nós estamos falando do contexto da transfiguração. Jesus é visitado por Moisés e Elias. Ali se encontravam Pedro, Tiago e João. De repente, Moisés e Elias voltam para o céu, acredito eu,
Então os discípulos, versículo 10, perguntam a Jesus: por que é que eles dizem, ou os escribas dizem, que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus então responde: na verdade, Elias haverá de vir, ou Elias virá e restaurará todas as coisas. E Jesus acrescentou: mas eu digo para vocês que Elias já veio. Qual é o Elias que já havia vindo? João Batista. E ele havia feito um trabalho de pregação e de preparação do coração das pessoas para o recebimento de quem? Do Messias, que havia vindo para estabelecer o seu reino de graça. Mas esse mesmo Messias, Jesus diz: mas Elias virá e restaurará todas as coisas. E aí agora vamos a Isaías capítulo 58, versículos do 12 ao 16. Vamos ler o versículo 12 primeiro. Isaías capítulo 58, versículos de 12 ao 16, de 12 ao 14, não tem 16 no capítulo 58, só vai até o 14, de 12 ao 14. No versículo 12, nós vamos entender a missão desse Elias, desse mensageiro. E diz aqui, versículo 12, Isaías 58, e os que de ti procederem edificarão as ruínas antigas, e tu levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas, e restaurador das veredas para morar. Do que é que a profecia está falando aqui, meus queridos? Na realidade, ela está mencionando um mensageiro que relembraria às pessoas a respeito de verdades há muito olvidadas, há muito esquecidas. Vamos falar da nossa teologia, a teologia adventista do sétimo dia. Veja, as igrejas cristãs como um todo, ao longo dos séculos, elas têm sido contaminadas e têm deixado de lado a lei de Deus e verdades bíblicas que são fundamentais para a salvação. E nesses textos de Isaías e de Malaquias, nós vemos que não apenas é apresentado o mensageiro, mas é apresentado também o conteúdo da mensagem, e liga esse mensageiro e a sua mensagem diretamente à lei de Deus. Ao trabalho do remanescente. E uma dessas doutrinas que nós nos diferenciamos dos demais é a imortalidade da alma. A imortalidade da alma, que na realidade é um conceito grego, não uma doutrina bíblica, porque não há fundamento bíblico para ela. Imortalidade da alma é a ressurreição dos justos, mas que é amplamente disseminada no meio do cristianismo. É um conceito grego, não há fundamento bíblico para ela. Reforma de saúde. Os adventistas estão entre um povo que mais vive. Se as pessoas querem viver, ter uma vida mais longa e saudável, elas podem se tornar um adventista no sétimo dia. E realmente abraçarem os princípios de saúde como apresentados dentro da nossa teologia da saúde. Eu tenho aqui um médico que pode atestar aquilo que eu estou dizendo. Os adventistas são um dos povos que mais vivem em termos de longevidade no planeta. Agora, se você e eu escolhemos viver de forma distinta daquela que a mensagem de saúde nos aconselha, então nós temos uma vida com menos qualidade e mais curta, aí é uma escolha nossa. E Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós podemos escolher ser parte do remanescente ou não. E como é que eu escolho isso? Através da maneira como eu vivo a minha vida, através da maneira como eu reajo
as verdades bíblicas. Uma outra doutrina, doutrina do santuário. Ali nós encontramos em detalhes todo o plano da salvação. E às vezes eu me espanto ao tentar conversar com um membro da igreja e perceber que eles não entendem absolutamente nada sobre a doutrina do santuário. E é uma doutrina que nos distingue como movimento profético. Nenhuma outra denominação possui essa doutrina, ou enfatiza a doutrina do santuário. E o que falar então, irmãos, do coração da lei de Deus, o sábado? Porque logo após esse versículo, versículo 12, em Isaías 58, vem os versículos 13 e 14. Outro versículo que todo membro do remanescente de Deus deveria ter no coração, ou na sua mente, e deveria viver. Onde nós lemos que aqueles que se desviam do sábado, de deixar de prosseguir, ou de fazer a sua própria vontade no santo dia do Senhor, e que chamam o sábado deleitoso e honram o sábado, Deus promete aqui no versículo 14, fazer com que eles cavalguem nas alturas da terra. Quantos irmãos nossos, muitas vezes, passam necessidades na vida, porque, infelizmente, não conseguem ser fiéis naquilo que Deus pediu que eles fossem fiéis, e prometeu abençoá-los, porque aqui é uma promessa da própria boca de Deus, dizendo: eu o sustentarei com a herança do teu pai Jacó. E eu não estou aqui pregando teologia da prosperidade, mas a Bíblia diz, através da boca de Davi, que ele havia visto, aliás, que ele havia visto muita coisa na vida dele, mas nunca havia visto um justo desamparado, nem a descendência do justo mendigar o pão. O plano de Deus é que os seus filhos fossem cabeça, ou que sejam cabeça e não cauda, amigos. O nosso pão e a nossa água serão certos de acordo com a palavra de Deus. Agora, se nós não acreditamos nessas profecias, se nós não abraçamos esse privilégio tremendo que é fazer parte do remanescente de Deus, como é que nós podemos reclamar as bênçãos de Deus? Não há como. E muitas vezes os filhos de Deus vivem com a mão na frente e outra atrás, passando necessidade sem necessidade. Mas o texto bíblico não para por aqui. Se nós vamos a Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4. Veja, aqui mais uma vez esse mensageiro é identificado. Capítulo 4, vamos ao versículo 5 e o versículo 6. Diz aqui: eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia de quem? Do Senhor. E mais uma vez, esse grande e terrível dia do Senhor, ele aparece na Bíblia ao longo do Velho e do Novo Testamento, numa referência clara à segunda vinda de Jesus, ao dia do juízo. Mas antes que esse dia aconteça, Deus vai enviar quem? Elias. E olha aqui a missão desse Elias: converter o coração dos pais aos seus filhos, e dos filhos aos seus pais, para que o Senhor não venha e fira a terra com maldição. Agora vamos voltar ao versículo 4 desse mesmo capítulo. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo. Não é isso que está escrito na Bíblia de vocês? Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo o Israel. Nós somos ou não somos o Israel espiritual? Essa promessa é para você ou não? Desde que você seja filho de Abraão, ou descendente de Abraão espiritual, você é parte do Israel espiritual.
E essas palavras se aplicam a você, a saber, estatutos e ordenança. Aqui, meus queridos, não apenas uma referência ao sábado, aqui nos textos de Isaías e de Malaquias, mas também uma referência à família. Uma outra instituição que foi estabelecida quando? Ali, na semana da criação. E que também é atacada pelo inimigo. Porque ela é a célula máter da sociedade e da igreja. Então nós vemos aqui em Mateus 28, 18 a 20. Nós vemos aqui em Isaías 40, Isaías 58, Malaquias 3, Malaquias 4, ali a última parte do capítulo, uma referência a 3 instituições que foram estabelecidas pelo próprio Deus na semana da criação, a saber, o trabalho, a família e o sábado. E que sendo parte essencial, que é parte essencial dessa mensagem, que esse mensageiro, identificado como Elias, deveria pregar, ou deve pregar ao mundo. E aqui, não está mais falando de João Batista, que viria preparar o caminho do Messias, porque no texto aqui, em Malaquias, nós vemos que esse Elias seria enviado um pouco antes do grande e terrível dia do Senhor. Quem é esse Elias? Esse Elias já não representa uma pessoa, mas ele representa um movimento. Que movimento é este? Que movimento é esse, irmãos? Esse movimento somos nós. Esse movimento é você, meu irmão, que está aí sentado hoje. Esse movimento é você que nos está assistindo. Nós somos esse movimento, chamado Adventista do Sétimo Dia. E como é que nós podemos saber disso? Vamos lá, Apocalipse, capítulo 14, versículos de 6 a 22. O que é que nós lemos ali? Ali nós lemos que um outro anjo sai voando pelo meio dos céus, tendo o evangelho eterno para pregar ou para proclamar a todos os que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Mais uma vez, esse movimento, essa eleição, ela não é exclusiva em termos de salvação, ela é exclusiva em termos de missão. E todos aqueles que aceitam essa mensagem se tornam parte desse remanescente. Eles passam a ter essa comissão evangélica de ir e partilhar as boas novas de salvação com todas as pessoas, em todos os lugares. Esta é a missão do Elias escatológico. E continua dizendo aqui: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e as fontes das águas. E aqui uma alusão a Deus como o Criador de todas as coisas. Num momento da história do planeta, desculpem, onde só se fala em evolucionismo. Qual das escolas que vocês enviam seus filhos ensinam o criacionismo? Essas crianças que estão aqui hoje, vocês são ensinados criacionismo na escola de vocês? Não. Nós temos que ensinar as nossas crianças sobre um Deus Criador na nossa casa. E mesmo nos lugares onde as escolas adventistas existem, nós somos forçados pelos governos a ensinar também o evolucionismo. Nós ensinamos o criacionismo, mas somos também forçados a falar sobre o evolucionismo. Porque é nisso que o mundo crê, é isso que o mundo promove. Mas não o remanescente escatológico, não o movimento adventista do sétimo dia. Nós somos comissionados a pregar sobre um Deus criador de todas as coisas. E também, meus queridos, aqui nós vemos que existe uma polêmica em termos de a quem adorar. Se a besta, se a imagem da besta, ou se a Deus. Hoje,
o Deus deste século, quem é? É Mamon. E quem é que a Bíblia descreve como sendo Mamon? Sabe o que significa isso? Din-din. São os euros, são as libras esterlinas, o dólar. Mas aqui está dizendo que nós devemos fugir do sinal desse poder que se opõe a Deus. Que nós devemos sim ser selados, mas com o selo de Deus. E no final desse texto, versículo 22, mais uma vez é descrita as características, prestem minha atenção, as características é que identificam pessoas, animais, objetos, e que os distinguem um dos outros. E que características são essas que identificam o remanescente escatológico? O que é que diz aí na sua Bíblia? Aqui está a perseverança de quem? Dos santos, aqueles que fazem o quê? Guardam o quê? Os mandamentos de Deus. E fazem o quê? E têm a fé em Jesus. Perseverança, guarda dos mandamentos e fé em Jesus Cristo. Essas são as características que identificam esse Elias escatológico, esse remanescente de Deus, que deve identificar você, meu querido irmão, minha querida irmã. Também em Apocalipse capítulo 10, versículo de 5 a 7, nós encontramos mais uma vez uma exortação à adoração daquele que criou a terra e tudo que nela há, o céu e tudo que nele há, o mar e tudo que nele há. E aqui nós lemos o seguinte: ao anjo que eu vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão direita ao céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos. Presta atenção. Aquele que criou o céu e tudo que nele há, a terra e tudo que nele há, o mar e tudo que nele há, dizendo que não haveria mais demora. Meus queridos, nós precisamos ter em mente que o dia do Senhor virá de forma repentina e súbita. Quando Jesus disse que ele viria como ladrão e que ninguém sabe exatamente a hora que ele vem, ele deixou sinais que indicariam para os estudiosos da sua palavra, que indicaria a proximidade desse evento, mas ele não disse quando isso aconteceria. Mas ele disse que quando todos estivessem confortáveis, achando que ele demoraria a voltar, então ele apareceria. E me permita perguntar-lhes, quem é que está esperando Jesus voltar nesses dias? Aí está a parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens, meus queridos, se refere a pessoas como você e eu. Está se referindo a pessoas que fazem parte desse remanescente escatológico, o remanescente de Deus. Pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo, porque todas elas tinham óleo, mas umas não tinham o suficiente. A metade delas não tinham o suficiente. E ficaram de fora do banquete. E se eu perguntasse a vocês aqui hoje, vocês que estão nos assistindo, vocês que estão aqui assentados, quantos de vocês se identificam com as 5 virgens que ficaram de fora? Não precisa levantar a mão. E quantos de vocês se identificam com as 5 que entraram? Mas é uma pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos. Aqui, meus queridos, essa passagem de Apocalipse 10, 5 a 7, ela está em paralelo com aquilo que Daniel profetizou. Essa passagem fala da origem do nosso movimento. E mais uma vez, eu quero reafirmar que nós não somos o resultado de um acidente ou de um acaso. Nós não somos meramente um resto. Nós somos um movimento,
o remanescente de Deus, que estava planejado pelo próprio e estava apresentado ou demonstrado na linha profética bíblica e que surgiu num momento específico, com uma missão também específica. E este movimento, e a Bíblia, ela descreve esse movimento com tamanha precisão, que até os nossos problemas, até os nossos defeitos, para que ninguém tenha dúvida de a quem a Bíblia está se referindo, eles foram também apresentados na Bíblia. E onde é que nós encontramos isso? Em Apocalipse também. E nós estamos terminando já com isso, com esse texto. Apocalipse capítulo 3, versículos do 15 ao 22. Aqui há uma descrição das características problemáticas, dos defeitos desse remanescente escatológico, que nós não gostamos muito de falar a respeito, mas é a realidade. E diz aqui o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus: conheço as tuas obras. Não há nada que nós possamos fazer, meus queridos, que fique escondido, que passe desapercebido aos olhos do nosso Criador, do nosso Redentor, do nosso Salvador. Assim eu sei que és morno e não és quente nem frio, e eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque dizes: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és o quê? Pobre, cego e nu. É como a profecia bíblica nos descreve. Diz aqui, olha: coitado, miserável, pobre, cego e nu. Quem que gosta de olhar no espelho e se ver nessa luz? Olhar para o espelho e pensar assim: eu sou realmente um pobre, eu sou um coitado, eu sou um miserável, eu sou cego e estou nu. Mas é assim que a profecia nos descreve. Mas ela não para por aí, graças a Deus. Porque Deus diz aqui: eu repreendo e castigo a todos aqueles a quem eu amo. E mais, diz Jesus: eis que estou à porta e bato. E se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar na sua vida. Eu vou permanecer ali, eu vou cear com você e você comigo. Aqueles que têm ouvidos, ouça aquilo que o Espírito diz às igrejas. E eu quero terminar com a citação da senhora White, onde ela diz que é através dessa igreja defeituosa, que parece que vai cair, vejam bem, parece que vai cair, mas não cairá. É através dessa igreja, que é a menina dos olhos de Deus, que Ele terminará a sua obra. Meus queridos, essa igreja somos você e eu. Essa igreja somos nós. Mas nós precisamos ouvir a voz de Jesus. Nós precisamos abrir a porta. E quando nós o fizermos, meus queridos, nós vamos entrar numa crise existencial. Sabiam disso? Não numa crise de identidade, porque nós já sabemos que nós somos remanescentes de Deus. Nós já sabemos que nós somos remanescentes escatológicos através daquilo que a profecia bíblica nos ensina. Mas nós vamos entrar numa crise existencial. Por quê? Porque ao Espírito Santo descer sobre nós em chuva serôdia, nós estaremos diante de um Deus, e nós veremos a Deus, e nós perceberemos o quão disformes nós somos em relação ao nosso Criador. E nós vamos perguntar a nós mesmos: mas como é que eu posso ser salvo? E nós vamos perguntar para Deus: Senhor, como é que o Senhor pode salvar uma pessoa como eu? Mas então o Senhor dirá para você e a mim: a minha graça te basta. Que você possa deixar a igreja hoje com a certeza de quem você é e de qual é a sua missão.
e que você possa olhar para frente com otimismo. E que apesar dos arautos, dos sensacionalistas que pregam desgraça e que aproveitam esse momento de dor, de tristeza, de desafios que nós estamos enfrentando para infundir medo nas pessoas, que você possa permitir que essas promessas de Deus possa fortalecer a sua fé, possa encher o seu coração de esperança, e que você renove as suas forças no Senhor para cumprir a comissão evangélica que Ele lhe confiou. Amém. Suas leis.